E aí, Dev, beleza? Galera, tô trazendo aqui mais um vídeo pro canal e dessa vez aqui vou estar ensinando a como tá utilizando o JSON Server, tá? Eu basicamente vou deixar essa aplicação aqui já tá pronta, tá? Nosso foco não é hoje criar uma aplicação React, não é fazer estilização, e sim aprender a usar o JSON Server, tá? Se a gente voltar aqui, esse cara já tá até rodando aqui na minha máquina, né? Fazendo alguns testes aqui, que tava rodando as rotas, mas eu vou parar ele aqui, tá? E vamos lá que eu vou explicar como que funciona esse cara, beleza? Primeiramente, se vocês olharem aqui nos meus arquivos, além dessa pasta data vazia aqui, vamos deletar ela já aqui do arquivo. Vocês olhando aqui, esse db.json é o nosso cara onde ele vai estar simulando uma fake API, tá? E o que é essa fake API? Em vez de você estar criando lá uma rota para estar adicionando um item, ou até mesmo para você estar deletando, fazendo tudo que você precisa dentro de uma API, mas você quer apenas testar esses dados, né? Fazer a rota principal ali como se fosse realmente a API que tivesse em funcionamento, e você sabe os dados que vai ser imputado, você pode estar usando esse cara aqui, o JSON Server, tá? E como que eu faço para instalar esse cara? Primeiramente, então, para instalar, galera, você vai vir aqui, tá? E vai ter, se você estiver usando o Yarn, você vai dar um yarn add JSON Server, e se não, um npm install JSON Server, tá? Ele vai instalar global aí no teu projeto, ou se você quiser instalar como desenvolvimento, só acrescentar um /ad, né, antes do nome do pacote, e ele vai acrescentar como dependência de desenvolvimento. Aconselho a fazer a instalação com dependência de desenvolvimento. Então, galera, aqui ele vai criar automaticamente esse arquivinho aqui de db.json na raiz do projeto de vocês, tá? Então, assim, depois que ele está criado esse arquivo, se você vir aqui, você pode estar adicionando qualquer tipo de rota. Por exemplo, eu tenho a rota de produtos, e se eu vir aqui, por exemplo, e adicionar uma rota teste, né? Vamos só comentar esse cara aqui. Colocar aqui uma rota teste, por exemplo, e abrir um array e colocar um objeto aqui, por exemplo. Vamos adicionar um objeto fictício aqui, um id, então 1, né? E vamos colocar também aqui dentro dele um nome para esse cara. Então aqui, por exemplo, né, nome, ou até mesmo vamos colocar aqui tipo, por exemplo, né? Tipo. Vamos colocar aqui nosso tipo, então ele também vai ser um tipo teste, tá? Quebrando aqui, identar ele, show. Então aqui eu já tenho uma rota teste criada, tá? Então eu posso adicionar qualquer coisa abaixo dos colchetes aqui, que ele vai entender que é uma nova rota. E tudo que tiver dentro desses colchetes vai ser um novo registro, tá? Então vamos lá fazer um teste. Por exemplo, adicionei ali, e para mim rodar eu vou digitar JSON-server -- o at e o nome do meu arquivo, que no caso ali é db.json, tá? Colocar aqui, ele já vai iniciar e já vai rodar, tá, pra gente, é rapidinho. Aqui ele já vai me apresentar aqui nos meus resources as duas rotas que eu tenho, que é produto e teste, tá? E se eu vim aqui no meu Postman, por exemplo, se você vir aqui, eu já estava fazendo alguns testes com essas rotas, né? Então se você vir aqui, por exemplo, digitar produtos, ele vai me trazer o que eu tenho inserido aqui, certo? E se eu voltar aqui no Postman, por exemplo, e colocar na minha rota teste agora, ele vai me trazer teste, tá? E se eu vir aqui, por exemplo, e copiar esse cara aqui e acrescentar, por exemplo, mais um aqui, vamos colocar aí D2 aqui e teste 2. Salvei, né? Ele já faz o reload, manda a requisição, ele já vai traz o teste 2 também, tá? Então hoje o que a gente vai aprender aqui? A como usar esse cara na nossa aplicaçãozinha, tá? Nossa aplicação é o que? Basicamente ela vai inserir e excluir um registro, tá? Então vamos começar lá, vamos voltar aqui para o nosso código e vamos iniciar, né? Vamos deletar essa rota de teste aqui, permanecer só com a rota de produtos mesmo, né? Salvei aqui, ele já vai dar o reload aqui do meu resource já com a minha rota. A gente vai voltar aqui então pro nosso projeto. Já tem um estado criado aqui para fazer toda a parte da renderização, para não dar o trabalho para vocês, e sim a gente focar na parte da inserção, tá? E o que a gente vai ter que fazer agora? Então, basicamente, agora a gente vai ter que definir uma constante, né? Vamos chamar aqui de URL. E essa constante vai receber a nossa URL, que é esse cara aqui, né? Vamos já colar ele aqui, tá? Já colocamos um barra aqui para deixar ele concatenado. Show, tá? Salvei aqui, beleza.
Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa alimentar a nossa função, né? A gente precisa alimentar essa nosso estado de data aqui, né? Então, o que a gente vai fazer para alimentar ele? Vamos vir aqui em cima no React, tá? E importar o nosso useEffect, tá? Que vai ser o cara que a gente vai fazer a carga inicial da nossa função. Então, agora a gente vai chamar ele aqui useEffect, né? Passando por um parâmetro, uma função vazia, tá? E ele vai receber uma função e ele vai receber um parâmetro para atualização. Por momento, esse parâmetro vai ficar vazio, tá? Aqui a gente vai chamar a nossa função de carrega dados, né? Carrega dados. Opa! Não é aqui que a gente abre, né? Vamos chamar agora, criar nossa função aqui em cima, então. Function carrega dados, tá? E essa nossa função, ela vai ser uma função assíncrona, ou seja, ela vai esperar o que tiver dentro dela acontecer para estar fazendo o próximo passo. Então, aqui é onde eu vou colocar um await, que eu quero significar que eu quero que, quando executar, eu quero que espere me dar o retorno dessa linha para depois ele prosseguir. Então, aqui eu vou colocar um await, tá? E agora, como que a gente vai fazer essa requisição? Então, a gente vai usar um carinha chamado Axios, tá? E o que é o Axios? O Axios é para fazer requisições GET, POST de uma forma mais simplificada, tá? Então, para a gente fazer isso, você vai vir aqui no terminal, vamos abrir um novo terminalzinho aqui e vamos dar um yarn add Axios, tá? Colocando isso, dá um enter aqui, ele já vai fazer o download do pacote, certo? Como eu já tenho o pacote do Axios instalado aqui, a gente só vai importar ele. Então, import Axios e vamos dar um tab aqui, ele já puxa automaticamente pra gente, tá? Então aqui a gente vai colocar await Axios ponto que a gente quer fazer um get, então a gente quer buscar os dados da nossa API. Então vamos colocar aqui get e como parâmetro ele requer que eu passe uma URL, né? E pegue a resposta dessa URL. Então vamos passar aqui nossa URL e vamos concatenar com a rota que a gente quer. Então, ou seja, produtos, tá? Concatenei. Aqui eu vou passar then, que é a resposta que eu vou receber. Então aqui eu passo response, tá? Uma função response. E aqui eu vou estar alimentando então o nosso state de data. Então set data response. Show? Então toda vez que ele dá uma recarga, toda vez que der um load, ele vai fazer a busca do nossos dados, tá? Então vamos salvar aqui, voltando aqui. Aparentemente deu erro no projeto, vamos verificar o que está acontecendo. Então quer dizer que data não é uma função, né? Vamos verificar o que está rolando aqui. Na verdade aqui é response.data, tá? Salvar aqui. Aí, ó, já fez o carregamento. Se eu puxar somente o response, ele vai me trazer todos os dados que tem aqui, quer ver? Vamos, por exemplo, só trocar aqui console.log response. E se eu salvar aqui e vir aqui no navegador e abrir o meu DevTools aqui, você pode perceber que ele já tem várias informações que a gente não precisa. Então, por isso que eu não estava conseguindo renderizar. E o que eu quero tá dentro aqui de data, tá? Que é os nossos itens que a gente está incluindo, tá? Então, vou voltar aqui pro projeto, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente precisa incluir, né? Fazer a inclusão de um dado. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar como nosso botão do tipo submit, nosso form espera que a gente receba um evento onSubmit, tá? Então vamos colocar aqui nosso evento, por exemplo, o imputa dados, tá? Essa função não existe, a gente vai criar ela agora, então vamos chamar ela aqui. Ela também vai ser uma função assíncrona, tá? Porque eu vou inserir um dado e eu quero esperar esse dado ser inserido para daí eu fazer a atualização das minhas informações. Então, assim que, né? Function imputa dados, tá? Imputa dados aqui vai receber o event, né? Que é o nosso E. Para que esse event? Para prevenir e quando eu clicar no submit ele dá a recarga na tela. Então vamos colocar aqui e.prevent, né? Default, tá? Eu quero que previna que ele dê uma recarga, tá? E aqui agora a gente vai pegar essas informações que estão aqui dentro do nosso form. Tradicionalmente a gente criaria um estado, né, e alimentaria esse estado através do nosso input.
Mas agora a gente vai fazer de uma forma diferente, usando mais um hook, né? Que é um bônus dessa aula, que é o nosso cara, o useRef, tá? O que é o useRef? O useRef nada mais é que eu quero pegar um componente para manipular, tá? Então, por exemplo, eu tenho o meu form aqui e eu quero mexer no meu form, tá? Então, eu declaro aqui em cima no meu useRef, tá? E aqui embaixo do meu state, vou criar uma constante chamada formRef, que vai receber meu useRef. Show? Salvei aqui. Agora aqui no meu form, eu vou vir aqui, chamar a propriedade ref, tá? E eu vou passar ela o meu ref que eu declarei lá em cima. Então, form ref, tá? Se eu vim aqui, então, no meu input dados, por exemplo, e der um console.log nesse form ref que a gente criou, vamos ver o que vai acontecer. Então, beleza, aqui. Vou vir aqui, colocar qualquer coisa, tal, salvei. Se eu abrir aqui e der um F12, a gente vai ver que a gente recebeu um objeto, tá? Na real, ainda está recebendo os dados aqui, né, do nosso console, tá? Vamos voltar aqui e fazer as alterações aqui que a gente esqueceu, né? SetData, então, response.data, tá? E agora sim ele vai receber essa corretamente. Show de bola. Tá, vamos abrir o nosso console aqui, então. Dentro do nosso console, se eu vim aqui, e salvei, tá? Salvei, o que eu recebi aqui? Aqui eu recebi um objeto, tá? E esse objeto tem os dados do meu form. Se você ver aqui, ó, current form, né? E aqui ele passa as informações e passa o que tem dentro do meu form. Mas eu não quero todas essas informações, tá? Eu quero apenas o que está dentro do current aqui. Então eu vou vir aqui no meu código de novo. E aqui em formRef eu vou passar ponto .current, tá? E agora sim a gente vai ver o que a gente vai receber aqui. Então, se eu fechar aqui essa informação dos objetos, né? Cancelar aqui e dar um salvar de volta, o que eu vou receber? Eu não estou recebendo nada mais, nada menos que o meu próprio componente de formulário, né? E dentro do meu formulário tem o meu input, tá? Ah, e como que eu vou pegar esses dados desse input através desse formRef? Vamos partir então aqui para desestruturação do componente, tá? Então vamos passar aqui uma const, né? Abrimos chaves, tá? E ele vai receber nosso formRef ponto current, certo? E o que eu quero que receber dentro desse formRef ponto current? Eu quero pegar o quê? Eu quero pegar meu input desk, né? Então eu vou passar aqui input desk. Se eu pegar e der um console.log nesse input desk, vamos ver o que a gente está recebendo lá, tá? Vim aqui, limpar o nosso console, salvei. A partir de agora eu estou recebendo, além do meu form, eu estou recebendo o meu componente de input, tá? Mas ainda assim, como que eu vou pegar o valor desse cara? Da mesma forma que a gente passou current aqui, o que eu vou fazer aqui no meu input desk? Eu vou passar ponto .value, tá? Salvei aqui. Se eu voltar aqui e salvar, a partir de agora eu estou recebendo os dados que estão dentro dele. Show? Então vamos seguindo aqui. Vou remover esse console log daqui e esse aqui também. E para mim imputar os dados, né, eu preciso criar um objeto no formato que ele espera aqui, ou seja, com o ID e com o nome. Já vamos copiar esses dados aqui e já vamos vir aqui então e declarar uma constante chamada dados, tá? A constante chamada dados vai receber os meus dados ali da API que eu copiei. E aqui eu vou ter que colocar manualmente, né? O nosso foco não é definir uma propriedade, né? Não é criar realmente todo dinâmico. Então eu vou colocar aqui como ID2, tá? E aqui ele vai receber a partir de agora, em vez de uma string, o nosso input desk ponto value, tá? Salvei aqui. Show de bola. Se eu pegar o console dados, ele vai estar com esses registros já dentro. E agora a gente vai chamar o nosso Axios, tá? Da mesma forma que a gente fez aqui em cima, passando o get, agora a gente vai fazer o quê? Await await Axios post, ou seja, eu quero mandar uma informação para minha API, tá? E aqui eu vou passar minha URL mais o meu parâmetro que eu quero mandar para lá, ou seja, meus produtos. Então minha rota, né, no caso, produtos. Para mandar um post, eu preciso mandar as informações. Então, como segundo parâmetro, ele requer que eu passe dados, tá? Que seria nossas informações ali que estão sendo mandadas. Tranquilo? Se eu fizer isso aqui, ele já vai estar inserindo dentro da minha API aqui, né, os meus dados.
Porém, eu preciso achar uma forma de atualizar meu grid, tá? E pra gente atualizar aqui, vamos fazer aqui uma constante, né? Atualiza grid, tá? E set atualiza grid. E aqui vamos chamar o nosso use state, não use effect, né? E use state, vamos criar um estado como inicial falso, tá? Pra gente seguir aqui, basicamente vamos fazer o quê? Vamos pegar o nosso set atualiza grid, vamos setar ele negando a propriedade dele mesmo, ou seja, se ele for false vai virar true, se ele for true vai virar false, né? Assim por diante. A gente tá fazendo isso, é uma forma, uma gambiarra, né? Pra gente só chamar de volta o nosso use effect aqui com o nosso carrega dados, né? Pra não precisar chamar essa função toda vez. Então, vim aqui, se eu vim aqui colocar, por exemplo, pão e salvar, ele já inclui aqui pra mim. Show? Beleza, então. Feita a inclusão, vamos fazer o nosso delete, tá? Mas antes de fazer o nosso delete, se a gente vir aqui no nosso arquivo db.json, a gente pode ver que já foi inserido dentro da nossa rota produtos, já foi inserido o arquivo que a gente mandou, certo? Então, agora fica mais fácil para a gente inserir, né? Caso não precise criar uma API, por exemplo, você trabalha com back-end, né? Já facilita um monte de você não precisar fazer uma estrutura ou esperar até o próprio back-end terminar. Se você sabe todos os dados que vai ir, então já faz esses testes para testar os seus métodos, tá? Vamos fazer então lá o nosso delete agora, tá? Já temos o botão de deletar aqui. Vamos chamar a função de um clique nele, passando como função uma função vazia. E vamos chamar aqui a nossa função deletar, tá? Deletar vai receber o que? Vai receber o nosso data.id. Por que eu preciso do data.id? Para mim poder conseguir deletar, achar esse registro e fazer o nosso delete, né? Então vamos vir aqui. Vamos criar outra função assíncrona também, que eu quero esperar esse cara deletar antes de atualizar o meu grid. Então async function deletar, tá? E ele vai receber o meu ID. Aqui dentro, simples, tá? Só vamos dar um await axios.delete, tá? E vamos passar aqui a nossa URL e concatenar com os nossos produtos, tá? Aqui eu vou abrir um template string. Vamos passar aqui produtos e vamos concatenar o ID aqui, tá? Antes aqui de concatenar, passamos uma barra para ele conseguir identificar lá na API o que é que ele tem que fazer, deletar qual registro. E vamos aqui colocar o nosso set atualiza grid, negando a própria propriedade dele, tá? Atualiza grid, salvei. Show? Então vamos vir aqui, tá? Já está incluindo, né? Então se eu vim aqui colocar mais um, por exemplo, alface, tá? E salvei. Opa. Ele não está salvando por causa do ID dinâmico, tá? Vamos só vir aqui e trocar. Se você olhar aqui no console, ele tá dando os erros aqui para mim de eu tentar fazer essa inserção, tá? Se você olhar aqui, ó, falhou a inserção, né? Que tá com o ID duplicado, ele previne já você fazer isso daí, então só alterar para 3 ali, tá? E vamos colocar o alface aqui, já fez a inserção. Beleza, não quero mais o alface. Deletei, atualizou. Se eu vim aqui, não tá mais aqui o alface também. E se eu voltar aqui no nosso sistema e eu deletar o pão também, clicar aqui, o pão já deletou também. Isso facilita também. Isso também pode ser feito para atualizar produto, para você editar nome, tá? Basicamente você precisa só do ID desse cara e faz a atualização, tá? Para a gente não se estender muito aqui nessa aula, que essa aula basicamente é só para mostrar para vocês como que funciona essa ferramenta, tá? Vamos criar aqui um botãozinho rapidinho chamado editar, que também vai receber o ID, né? Vou colocar aqui editar, tá? E aqui também vai ser uma async function, tá? Editar, e recebe o ID. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse cara aqui, tá? E agora que em vez de ser delete, ele vai ser put, para fazer uma alteração nesse ID, e ele também vai receber os dados, certo? Vamos chamar aqui dados, tá? Passando aqui então uma const, né? Dados. E aqui a gente vai pegar o nosso const de dados, vamos copiar aqui em cima do input mesmo e substituir essa const, tá? E aqui, vamos colocar aqui só fictício mesmo pra gente fazer. Vamos colocar aqui teste edição,
tá? Edição. E aqui ele vai receber meu ID. Então aqui passando put, né, para fazer essa alteração já para gente. Beleza? Então vamos fazer o seguinte aqui, recarregar nossa tela. Tem que salvar aqui também, né, senão ele não vai aparecer. Então aqui já tem o botão de editar, né? Ele recebe o ID. Se eu clicar aqui, ele já deve ter feito essa edição. Vamos conferir aqui no nosso console. Aqui, ó, fez o put, tá? Porém, não atualizou. Se eu vir aqui, dar um refresh, ele já vai atualizar, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, teste edição 2, e agora sim, vamos chamar o nosso set atualiza grid. Vou colocar aqui, atualiza grid. Salvei, né? Se eu vir aqui e editar, já faz a alteração. Volto aqui, dou uma conferida, já alterou também. Beleza? Galera, nosso vídeo é isso, mas era como mostrar como trabalhar com esse JSON Server, tá? Para você que está iniciando, para você que precisa entregar um produto e ainda o back-end não te entregou e você precisa testar as funcionalidades do seu projeto, essa função é muito interessante, beleza? Então fica aí esse vídeo para vocês. Beleza? Deixa o like aí, não esquece de curtir e falou!